TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal pensado em oferecer a você um momento para falar de artes, de turismo, de literatura, de música e, claro, de muita cultura. E você pode sintonizar a TVC via cabo em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É sempre uma satisfação imensa poder chegar até a casa de cada um de vocês. E se você não conseguiu por algum motivo assistir aos nossos programas pela TV, ou mesmo se quiser rever alguma coisa, não precisa se preocupar, tá? Toda a nossa programação está disponível no nosso portal e também em nossas redes sociais, lá no Facebook, no YouTube. Basta procurar por TV Correio da Manhã e facilmente você nos encontra por lá. Para aqueles que sempre perguntam, o meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Então eu convido você a conhecer nossas páginas e interagir com a gente também por lá. E no programa de hoje, você vai ver uma entrevista com Leandro Garcia, presidente da Academia Petropolitana de Letras e um dos curadores da FliPetrópolis, a Feira Internacional do Livro, que se inicia na próxima semana. Uma entrevista com a professora e contadora de histórias, Flávia Justen. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da nossa literatura, Ana Maria Machado. E você, como sempre, é nosso convidado mais que especial para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Nem pense em sair daí. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E nós vamos continuando aqui o Cultura na TVC, hoje recebendo um convidado muito especial. Ele é professor, escritor e um dos curadores da FliPetrópolis. Recebam comigo o querido Leandro Garcia. Leandro, muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. A TVC, ao Cultura na TVC. Ótimo. Vamos falar um pouquinho, Leandro, sobre esse evento que está mexendo com a cidade toda. Muita gente está vindo de fora para prestigiar, a rede hoteleira está feliz com isso, né? Com esse movimento na cidade, que é a FliPetrópolis, a primeira feira literária internacional de Petrópolis. Você é um dos curadores, né, Leandro? Exatamente. Bom, boa tarde a você, muito Sandra. Boa tarde. A todos que nos assistem, ou seja, não só os de agora, desse momento, mas também no futuro, já que os programas geralmente ficam nas redes, né? Isso. Então, é sempre um prazer muito grande estar falando com o público que a gente não conhece, mas que é fiel, né, ao seu programa. Bem, a FliPetrópolis é realmente o primeiro evento dessa grandeza. É algo imenso, é algo monumental. São mais de 300 autores envolvidos em toda a programação muito extensa, do dia 1º ao dia 5 de maio, sempre no Palácio de Cristal. Muitas pessoas estão achando que são vários locais da cidade, não, vai ser tudo concentrado ali no Palácio de Cristal. E a ideia era justamente, eu acho que assim, valorizar o potencial natural da cidade de Petrópolis como uma cidade realmente das letras. Eu sempre costumo dizer que Petrópolis é muito conhecida como cidade imperial. Antigamente era chamado de Cidade das Hortênsias. Isso. Eu costumo dizer que Petrópolis também poderia ser chamada de a Cidade das Letras, uma vez que aqui nós temos assim, uma tradição muito grande da área de letras. Nós temos aqui uma das maiores editoras do Brasil, que é a Editora Vozes. Isso. Uma das 5 maiores editoras brasileiras está aqui na cidade, que produz livros assim, né, espetaculares de várias áreas do conhecimento. Mas também é uma cidade cheia de academias literárias. Tem uma Academia Petropolitana de Letras, já com 102 anos, vai fazer agora em agosto. Da qual você é o presidente. Da qual tenho a honra de ser o presidente, né? Em agosto faremos 102 anos de existência, mas também tem a Academia de Poesia, a Academia de Educação, o Instituto Histórico de Petrópolis, a Academia Jurídica, né, que são ligadas aos advogados. Então é uma cidade realmente muito acadêmica
e muito marcada pela produção, eu acho que de literatura, de letras, de conhecimento como um todo. Então, eu sempre achei estranho que nós nunca tivemos aqui um evento como esse. Outras cidades que não têm nem a 10ª parte da nossa tradição já têm eventos assim, que já passam de 10 anos. Nós bem tradicionais já no circuito, né? Já são, por exemplo, pega a Flip de Paraty, né? Assim, acho que não existe ninguém no Brasil da área de literatura que não conheça a Flip de Paraty. Isso. E quando a Flip começou, Paraty não tinha nem a metade da tradição literária que Petrópolis sempre teve. Então esse ano eu acho que realmente assim, enxergaram esse potencial da cidade e essa necessidade que a cidade eu acho que sempre teve de justamente valorizar os seus escritores, mas também valorizar os escritores de fora, os escritores em nível nacional, com uma importância em nível nacional e também em nível internacional, e aí chegou o Flip Petrópolis. Chegou a nossa vez, né? Chegou a nossa vez de 1º a 5 de maio, e chegou a nossa vez, eu acho que para ficar. Porque assim, as pessoas estão achando que é uma bienal, igual no Rio não vai ser. A ideia é que ela seja anual. Anual. Olha que bacana. Anual. Então assim, todo ano, igual acontece com as outras festas literárias dos outros municípios, que também são anuais, a nossa aqui chega para ser anual. E agora a estrutura é muito grande para receber todo esse potencial de autores, né, Leandro? Conta um pouquinho para a gente desses bastidores. Mas tá um movimento só. Os bastidores realmente assim, é um batalhão de gente trabalhando no background, né, assim, dos bastidores, porque, por exemplo, é um grupo imenso trabalhando com imprensa, com comunicação, muito grande, um outro grupo trabalhando só com divulgação, um outro grupo trabalhando com a infraestrutura de buscar autores no aeroporto, na rodoviária, no Rio de Janeiro, mais nos aeroportos, transfer para cima e para baixo. Então, assim, a gente, até uma das condições até que eu coloquei para eu participar, inclusive, é que valorizasse o máximo o petropolitano, no sentido mais amplo, não só os autores petropolitanos, os poetas, romancistas, ensaístas petropolitanos, mas também o pessoal que trabalha na cidade. Então, taxistas da cidade, motoristas de aplicativo da cidade, hotelaria da cidade, entendeu? Então, assim, com isso a gente está tentando movimentar o máximo restaurantes, né? O pessoal que vende coisinha na rua, bala na rua, sabe? Pra gente é importante também. Padarias. Foi feito todo um trabalho muito interessante, um projeto que se chama Pão e Poesia. Esse projeto Pão e Poesia foi um projeto muito rico. Que bonito muito isso, bacana, né? Muito bacana. Que é aí que acontece. Nós distribuímos mais de 100 mil embalagens de papel com a logo do festival e com poemas. Com poema dentro da embalagem, eu vi, né, dos mais diferentes poetas. E aí algumas padarias que aceitaram, muitas não aceitaram. Não entendo por quê. Então, eu acho que não entenderam o que era isso para a cidade. Porque elas não tiveram gasto nenhum. A gente deu a embalagem, né? Ou seja, assim, 1.000 para uma padaria, 2.000 para outra, dependendo do tamanho, que era para ajudar a divulgar. E para a pessoa levar o pão para casa com poesia. Olha. Então ela vai ter na embalagem dela, né, versos, ou às vezes estrofes, de poetas que estarão no nosso festival. Então, com isso, a gente tentou movimentar ao máximo a economia local. E estamos conseguindo. A hotelaria da cidade, entre os dias 30, que aí já começa o pessoal a chegar no dia 30 de abril. 30, né? que é a terça-feira. Que é na terça-feira. Então, do dia 30 até o dia 6, no dia após o fim, a gente está com 100% nos hotéis do centro da cidade, entendeu? Então, isso é muito interessante, porque aí está obrigando os hotéis a contratar gente extra. Exato. Camareiro extra, pessoas para trabalhar. Circula para todo mundo, no final das contas, a gente consegue movimentar a estrutura econômica da cidade, que às vezes as pessoas que estão na própria cidade não entendem, não percebem, nem sabem. Exato. Mas é bom a gente falar que, assim, muita gente está também participando, obviamente, se beneficiando no sentido mais positivo da ideia de benefício de um evento que é um evento cultural. Porque é um erro muito grande nesse país, realmente é um erro muito grande do Brasil, achar que a cultura não gera lucro. Exato. Cultura gera lucro, gera conhecimento, gera formação intelectual, mas cultura também gera lucro. Existe uma indústria cultural. E as pessoas ainda não se atentaram para esse fato, né, de que a cultura consegue mexer com a economia. Ainda tem aquela concepção de que tudo é gasto, né? Acho que tudo é gasto. Investimento. É o contrário, é investimento. É investimento. Então, quando uma empresa não investe num evento como esse, ou às vezes acontece dela prometer e depois não cumprir com aquilo que ela prometeu, eu acho assim, realmente algo muito ruim. Muito ruim, por quê? Porque ela não percebe o quanto que ela comete de erro, na minha opinião. Por quê? Porque a cultura, ela mexe com a economia. Exato. E o Flip Petrópolis está provando por A mais B. Por isso que eu acho que, assim, quem não acreditava que fosse acontecer, ou até mesmo que até torcendo contra. Por incrível que pareça. Tem gente que torce para dar errado. Eu acho que, assim, você me desculpa a expressão de todo mundo tomando na cara, porque, assim,
deu com a cara na Porque parede. tá demais, né? Deu com a cara na parede, porque assim, o evento tá aí, estamos aí. há 6 dias da abertura do evento, entendeu? Aí agora todo mundo que até não acreditou no evento, agora estão nos procurando. Pedindo para dar palestra, pedindo para lançar livro. E não pode, porque a gente já fechou a programação. Então, assim, não tem mais como agendar lançamento de livros, não tem mais como agendar palestra, fechamos tudo. Fechou tudo. Fechamos tudo. Graças a Deus. Não, ótimo, e assim, e com lotação, a gente não tem mais um horário vazio para nada. Né? Tanto que mudou o sistema de ingresso para quem queria assistir as palestras e os autógrafos e tudo, né, Leandro? Mudou porque antes tinha que retirar, né? Antes tinha que fazer uma espécie assim, pelo Simpla, como se fosse um cadastro e retirar. Aí eu inclusive falei com a organização, gente, vamos tirar isso, porque assim, Petrópolis é uma cidade turística. Vamos supor que no fim de semana um ônibus desavisado de turistas chegue de qualquer outra cidade, né, que venha visitar a cidade, chega lá no Palácio de Cristal, vê aquele evento todo, vai querer entrar para ver. E aí vai ser barrado, porque não fez a inscrição lá no tal do Simpla. Não estava nem sabendo, o sujeito mora às vezes, sei lá, em Minas Gerais, São Paulo, Rio, e vem para cá. Então eu acho que não tem muito sentido. Então realmente agora o acesso é universal, é público. É chegar, pegar lugar, sentar, se não sentar na cadeira, senta no chão e participe dos eventos. Sabe uma coisa interessante que me perguntaram, eu não soube responder? Se quem não conseguir sentar, vai poder ficar de pé. Olha, fica sentado no chão, sabe? Eu não sabia, eu falei, gente, eu não sei, porque eu sei que tem a lotação, por ordem de chegada. A gente vai tentar controlar da seguinte forma. Então, assim, se são, por exemplo, seu auditório tem capacidade, nós temos no auditório 150 cadeiras, e aí pela licença do Corpo de Bombeiro nós podemos ter 200 pessoas, então vão ser 150 sentados e 50 em pé. Então a gente dá, na entrada, para nós controlarmos sem impedir as pessoas de entrarem, 150 tickets, sabe, que são de 150 sentados. Certo. Depois dali a gente só pode dar mais 50 para aqueles que vão ficar em pé ou sentado no chão, o que for. Depois disso, por uma questão de corpo de bombeiro, de defesa civil, de segurança do público, a gente não pode dar mais. Então é por isso que a gente fala, mas aí vão ser 2 auditórios, ou seja, tem o próprio Palácio de Cristal e tem a construção de um outro auditório paralelo. Então sempre vão ser 2 programações paralelas. Então assim, eu acho que todo mundo vai ter lugar. Se não é para uma programação, é para outra. É importante ir para o Palácio de Cristal. E começa cedinho, né, Leandro? Começa cedo. Programação infanto-juvenil? Começa sempre assim, a partir de 9 horas da manhã o palácio já está aberto. Então, assim, toda a parte da manhã até 1 hora da tarde, meio-dia, alguns dias, outros dias 1 hora da tarde, é a programação infanto-juvenil. E a partir de 1 hora mesmo, cravado, começa a programação mais adulta, vamos chamar assim, que vai até à noite. E agora, é interessante notar o seguinte, de uma certa maneira, a Felipe Petrópolis já começou 1 mês atrás com a abertura da exposição do Portinari para Crianças. Aliás, está linda, Está lindo, e já foi visitado por mais de 5.000 pessoas. Olha só. Por incrível que pareça, no mês. Por quê? Porque aí, outra coisa também interessante que nós conseguimos fazer, envolver as escolas. Então, assim, as escolas estão mandando as turmas inteiras para lá, para os professores fazerem trabalhos com os alunos na frente daquelas imagens, daquelas pinturas. Tem coisa mais bonita que isso, eu acho um espetáculo, porque assim, quem dera ser quando eu era aluno, né, se eu tivesse tido uma oportunidade como essa, aprender sobre o Portinari numa aula de literatura ou de história, na frente das telas do Portinari. Tela do Portinari, já pensou? É isso, as escolas estão fazendo isso, eu acho que funcionou muito bem também. Então a programação começa cedinho, a partir do dia 1º de maio, vai até dia 5. Até 5. E para quem não estava muito ligado, quem vai começar a ver agora, saber da programação toda, quais os principais nomes que a gente tem para esse evento, Leandro? Olha, aí tem muita gente, tem realmente muita gente boa. Né? Assim, vamos pegar aqueles que nas aulas de literatura com os meus alunos a gente chama de best-sellers. Né? Tem os best-sellers brasileiros. Né? A Conceição Evaristo é um nome assim importantíssimo. E é uma das homenageadas, né? É uma das homenageadas. O Itamar Vieira também é um outro autor assim conhecidíssimo, inclusive fora do Brasil, uma obra traduzida em vários idiomas. Né? São 2 nomes assim realmente importantíssimos. Eu costumo dizer também que assim tem aqueles que não são autores literários, mas têm uma importância muito grande de publicação de livros que tematizam o quê? Questões muito atuais, problemáticas de gênero, problemáticas de raça, área de direito, por exemplo, a desembargadora Andréa Pachá, né, que é uma autora que não é poetisa, não é da área de literatura propriamente dita, mas é uma autora, uma ensaísta muito importante, que discute uma série de questões do momento que nós estamos vivendo, mas aí também temos o Jamil Chad, que inclusive discute questão de carta, de literatura epistolar,
lá, que é muito bom também. Enfim, realmente o Sérgio Abranches, que é sociólogo, a Miriam Leitão, que é economista. Então, assim, são pessoas que não trabalham, não produzem literatura ficcional, mas produzem, digamos assim, obras ensaísticas para ajudar a pensar o Brasil, pensar a realidade brasileira. Eu acho que são nomes muito importantes. E tem um ícone aí da literatura infanto-juvenil, que acho que todo mundo já leu um livro dela, Ana Maria Machado. Ah, não, Ana Maria é um concurso mesmo, ela não pode nem... essa foi até um erro não ter falado dela, que foi presidente, inclusive, da Academia Brasileira de Letras, né? Isso. Ana Maria, assim, realmente, ela, hoje em dia, eu acho que não se pode falar em literatura infanto-juvenil sem citar, né? Em língua portuguesa, aí pegando Brasil e Portugal e os países da África, em língua portuguesa, sem citar a obra da Ana Maria. É um fenômeno, Ana Maria. Ela é um espetáculo, e assim, é um espetáculo não só de produção, do ponto de vista quantitativo, tem uma obra muito extensa, mas também de qualidade literária. Nossa, é fantástico. É muito importante ela. E tem também um nome que está sendo um dos mais vendidos atualmente, que é a Carla Madeira, né? Carla Madeira está aqui também, está vindo, ou seja, inclusive a gente fez de tudo para encaixá-la também, porque por questão também de agenda, porque é muito complicado, às vezes não conseguimos, mas a Carla também assim, tem um público leitor muito cativo, tem um público leitor que eu sei, grupos e grupos que vão vir do Rio de Janeiro, apenas para ouvir a Carla. Olha, entendeu? Que legal. Apenas para ouvir a Carla. Então assim, são nomes realmente muito interessantes que eu acho que eu sempre estou falando pro pessoal, gente, vai para tietar também um pouco, porque eu acho que isso faz parte do universo literário. É verdade. Sabe, vai para tirar foto, vai para levar o livro para a pessoa autografar, fazer dedicatória, que eu acho que isso faz parte, isso é tão interessante nas bienais, a gente vê isso acontecendo nas bienais, por que não pode acontecer aqui? Então assim, esses eventos também não só são formativos, mas também são sociais também, há uma sociabilidade desses eventos. Concordo muito com você, então, Leandro. Eu acho que assim, o Petropolitano só tem a ganhar, tomara que ele vá, tomara que o Petropolitano vá, porque assim, eu tô preocupado que são ônibus e ônibus e ônibus que eu sei que vão vir de Juiz de Fora. Juiz de Fora vai cair em Petrópolis, vai baixar em Petrópolis em peso. E o Rio também, mas é Juiz de Fora. E aí, assim, eu estou preocupado se o Petropolitano não vai estar participando. Tem que participar, tá aí o chamamento, porque é um evento único. É um único. A primeira feira. Primeira-feira, e assim, e como sendo o primeiro, a gente tinha muito medo, até tem muito medo de fazer muita coisa errada, mas assim, só se a gente der um azar muito grande, que tá tudo muito bem organizado, sabe? Bem organizado. Tá tudo muito bem organizado, pensado, assim, muito bem estruturado, né? Mas tomara que não, eu acho que eu já vi todas as previsões de tempo, meteorologia, que você pode imaginar. Meu pânico é chuva, Mas assim, a meteorologia, por enquanto, ela está ao nosso favor. Nosso lado tá também. Tá do nosso lado. Ô, Leandro, mas um diferencial dessa feira também, que eu acho bem interessante a gente reforçar, é a presença dos autores da cidade, né? Inclusive você tem o seu livro lá também, né? Eu também Vamos fazer lá. propaganda, Leandro. Isso é verdade, eu acho que isso é um outro tópico que a gente não pode esquecer e a gente tem que enfatizar. Uma outra, quando me convidaram no ano passado para participar da curadoria, eu falei isso, ok, mas uma curadoria que contemple os autores locais, porque nós temos, conforme eu falei no início da conversa, uma tradição muito grande de autoria, de literatura na cidade, e no passado, alguns outros eventos que houve na cidade, dessa natureza, parecido, na minha opinião, não contemplavam bem os autores locais. Fazer aquela coisa do comercial de trazer a celebridade e tal, que é bacana, mas literalmente ignorava o que nós tínhamos na cidade. Nós tínhamos na cidade autores muito bons, dos mais diferentes gêneros literários, na poesia, na prosa, no teatro, na música, inclusive, né, que trabalha muita relação música e poesia, como o Marco Aurê, que é um confrade meu da Academia Petropolitana de Letras. Então eu coloquei como condição que se valorizasse, que se abrisse o máximo de espaço. Então quem for lá no site do Felipe Petrópolis vai ver lá a programação. Tem uma parte lá da programação escrito assim, local. Clica ali. São imenso. Aí o troço é grande. Porque assim, só o grupo da Catarina Maú, a chamada Confraria da Poesia Informal, só ali são mais de 50. Muita só gente ali são mais de 50, né? Então assim, da Academia Petropolitana de Letras, da Academia de Poesia, então assim, nós temos várias mesas, pessoal ligado ao Instituto Histórico de Petrópolis também. Então assim, é uma programação imensa com os nossos escritores que estarão no Palácio de Cristal também, porque assim, outra coisa que eu não deixei acontecer, não vamos hierarquizar, todos são importantes. Certo. A celebridade é importante tanto quanto os nossos da cidade. Os nossos locais. Então assim, nada de colocar o escritor da cidade num espaço longe do Palácio de Cristal, tem que ser tudo no Palácio de Cristal, né? Então assim, e realmente, todos os nossos petropolitanos aqui estão todos juntos, aí é muito engraçado, que assim, 2 horas da tarde começa
começa uma mesa nossa, 3 horas a Conceição Evaristo, 4 horas uma mesa nossa, 5 horas o Itamar. Então, assim, certo. tá tudo... Você não sabe nem o que faz. A gente não sabe o que faz, porque assim, tá tudo realmente envolvido, interligado, os nossos escritores da cidade com os grandes, né, nomes internacionais e nacionais, mas isso realmente foi assim, um pedido meu mesmo sério para poder fazer a curadoria, que senão não ia entrar na coisa de curadoria. Bacana, né? Que bacana. E a sua apresentação vai ser que horas? Justamente. Você tem uma mesa, né? Eu tô fazendo um monte de coisa, então assim... Também tem uma mesa, vamos reformular. É uma mesa que se chama, o lançamento do meu livro, Cartas que Falam. Sim. É no sábado, 4 horas da tarde, no sábado, dia 4, às 16 horas, que é justamente o lançamento do meu último livro, Cartas que Falam. Eu vou estar discutindo sobre carta, arquivos literários, junto com a Fátima Argon, historiadora aposentada do Museu Imperial, que também trabalha muito com pesquisa ligada a arquivos, né, a cartas. Então, no sábado, dia 4, às 4 horas da tarde. Mas até assim, eu vou estar lá, viu, mas gente? Eu vou estar falando circulando, de cartas também. Mas quem for lá vai me ver rodando para cima e para baixo, porque uma também. coisa é outra, uma coisa é outra, e ver isso e ver aquilo. Isso. Né? E aí, olha, vamos reforçar o convite então. A partir do dia 1º, feriado, quarta-feira, no Palácio de Cristal, vai até dia 5, domingo. Exatamente. E uma gama imensa de autores petropolitanos, de fora, muita coisa bacana, não dá nem para citar todo mundo aqui, seria impossível. Não dá. Mas tem lá no site, através do Instagram, você consegue também. Tá tudo lá. A comunicação está, assim, na minha opinião, perfeita. Então, um site muito bem montado, estruturado, uma comunicação nas redes sociais, em todas as redes sociais, tem perfil do Felipe Petrópolis, todas. O Instagram, que realmente está circulando muito hoje em dia, né? Isso. Mas as outras redes, quem às vezes tem acesso só a Facebook, essa coisa... Também tem lá. E o site, realmente, ele é atualizado, né? Todos os dias tem atualização e tá tudo lá. Eu, por exemplo, primeiro dia, na abertura, nós vamos ter o ministro Luiz Barroso, do STF, conversando com o desembargador Gustavo Grandinetti, que é um dos curadores também, sobre liberdade, sobre imprensa, sobre direitos civis, que é algo tão importante no Brasil que se discute. Tão atual, né? Tão atual e tão necessário. Eles vão estar na abertura, mas também a ministra Carmen Lúcia também vem, também num dos outros dias também. Certo. Então, assim, a gente vai estar com um time muito importante, sabe, de nomes muito importantes. Jornalistas, tem o Trigueiro, tem o Ednei Silvestre. Tem atrizes que hoje em dia também são autoras literárias, como a Carla Camurati, como a Bruna Lombardi, né, inclusive, que hoje em dia são romancistas, né? Sim. Então, assim, também vamos discutir um pouco dessa questão, dessa interligação sobre performance, né? Ou seja, o que é performance literária, o que é performance televisiva ou teatral. Então, assim, vai ser bem diversificado. Tem assunto para todo mundo, para todos os gostos, para todas as idades. Mas tem que ir, gente, por favor, vão. Tem que ir. Olha, Leandro, eu acho, pela minha pouca experiência aqui à frente do Trilhas Literárias, que a gente comanda já há 4 anos, semanalmente trazendo a história de um escritor, falando um pouquinho da vida, quando acontece de uma semana não caber o quadro, o pessoal reclama. O pessoal quer assistir, quer saber mais. Então, eu acredito, Leandro, que vai ser um sucesso mesmo. Porque a gente tem visto isso, né? As pessoas lendo mais, procurando saber mais. As pessoas falam muito, não, que com a internet as pessoas não leem. Pelo contrário, isso está voltando bastante. E a gente precisa divulgar e fazer esse mercado crescer ainda mais. Eu acho que, assim, as pessoas leem, só que elas leem em suportes diferentes, que não apenas o livro. O celular é um suporte. Isso. Né? O Kindle é um outro suporte. O computador, o notebook é um outro suporte. Então, assim, a nossa geração só tinha um único suporte, que era o livro. O livro. Hoje em dia não, hoje em dia continua, obviamente, o livro. O livro em papel, impresso, ele nunca vai acabar. Mas também tem outros suportes hoje em dia. Então, eu acho que a população, essa coisa que ninguém lê, mas eu acho que lê sabe, em suportes diferentes, em linguagens diferentes. E também a gente lê também olhando, né? Lê as imagens também. A gente não lê só palavras, não lê só textos. A gente lê as imagens. Ao momento que você interpreta, é uma leitura que você está fazendo. Né? No momento que você escuta e você interpreta, é uma leitura que você está fazendo. Então, assim, são questões da atualidade, né? Assim, tem pessoas que acham que não, que leitura é só se você tiver o livro. E não é apenas. Hoje em dia a gente mudou muito, porque o mundo mudou, o comportamento humano mudou, entendeu? As projeções mudaram, a forma de você lidar com a cultura mudou, de você lidar com o texto também mudou.
Não tem jeito, né? Os suportes de leitura também mudaram. Mudam e a gente está aí para acompanhar essa evolução, né? E tem que acompanhar, E tem que acho. acompanhar, Tem que faz acompanhar. parte de tudo isso. Bom, Leandro, fica feito aí o nosso convite. Eu Ótimo. agradeço muito sua presença nessa semana corrida. Tá difícil, tá difícil. Eu tô saindo daqui para ir para casa, que daqui a pouco na internet tem uma outra entrevista para dar pela internet. Olha, que loucura. Mas agradeço muito sua disponibilidade. Obrigado, Sandra, obrigado. Agradeço seu trabalho lá também na nossa querida Academia Petropolitana de Letras. Ótimo, que em agosto fará 102 anos. 102, a mais 102 anos. antiga do país, né? Nossa, assim, a gente Um vive orgulho danado, né? uma luta para mantê-la viva e para mantê-la atuando e funcionando. E conseguimos, Isso aí. estamos conseguindo. E vamos continuar, se Deus quiser. Ótimo, ótimo. E agradeço demais, então, pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua Obrigado. disponibilidade, por tudo que você faz pela Tá literatura. ótimo, tá E a ótimo. gente espera que você, que está em casa, tenha se sentido aí tocado a prestigiar a nossa querida Feira Literária, que começa a partir do dia 1º, aqui no Palácio de Cristal, em Petrópolis. Uma programação extensa, dá uma olhada lá, ver qual artista, qual autor que você gostaria de presenciar, de prestigiar, de ouvir, de pegar ali o autógrafo naquele livro que está guardado. Vale tanto a pena, gente. Não deixa de prestigiar, não. A cidade vai acolher vocês com o maior carinho. A cidade está preparada. O tempo, o Leandro garantiu aqui, que conversou com São Pedro, está tudo certo. Tá tudo certo. E não vai ficar ruim. São Pedro vai ser um santo literário. Não é à toa que é Petrópolis, São Pedro vai Exatamente, colaborar. o radical mesmo, né? Exato. Mas agradeço muito e você, Obrigado. fica feito aí o convite, não deixe de conferir e não sai daí não, porque tem mais programa. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E nós vamos continuando aqui o Cultura na TVC, hoje com um programa super especial, falando sobre literatura, falando sobre a FLI Petrópolis, e vamos receber mais uma convidada. Ela é professora, contadora de história, escritora e, claro, vai participar também da FLI Petrópolis conosco. Recebam comigo Flávia Justen. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, seja bem-vinda Sandra. ao Cultura na Obrigada. TVC, a nossa TV Correio da Manhã. Conta um pouquinho pra gente, Flávia. Primeira vez que você participa de uma feira assim ou já teve outras Não, experiências? já tive outras experiências aqui em Petrópolis, né, nos eventos literários daqui e também eventos literários fora de Petrópolis. E como é que está sendo para você ver uma feira desse tamanho, nessa proporção na nossa cidade? É uma delícia, né? O convite eu recebi do escritor Léo Cunha, que é um dos curadores Certo. da parte da literatura para a infância. Isso. Então foi um convite que eu recebi com muito carinho. Ele foi meu professor, que eu fiz uma pós em literatura para a infância e juventude. Léo Cunha é um cronista maravilhoso, né? Sim, é poeta, é cronista, ele é incrível, um professor maravilhoso Isso, também. Legal. E aí, então, é também um momento muito especial, que nós vamos fazer uma homenagem a Silvia Ortoff, Nossa. essa escritora incrível que morou na nossa cidade. Isso. E a gente vai ter um sarau, vamos ter 4 sessões de contação de história comigo, Que lá no bacana. Palácio de Cristal. É. E também teremos o lançamento de um livro pela Bem Cultural, da Catarina Maú, onde temos 16 escritoras daqui de Petrópolis e de outros locais do Brasil. Nós temos ilustrações maravilhosas em aquarela e teremos o lançamento desse livro também. Tá bem diversificado Bem então, diversificado. né, E Flávia? a minha participação está muito gostosa também. E você é professora, contadora de histórias. Como é que começou isso na sua carreira? Foi por conta do seu trabalho como professora? Sim. Eu sempre trabalhei como alfabetizadora, assim, no início da minha carreira. Eu trabalhava como alfabetizadora e eu nunca consegui fazer um trabalho tão potente na alfabetização com o livro didático quanto eu fazia com a literatura. Olha. Então, até hoje, a literatura está o tempo todo me rodeando, me orbitando. São minhas luas, né, os Certo. livros. Então, eu trabalho, ainda continuo trabalhando em Petrópolis, né, daí trabalho com a inclusão, com a sala de recursos. Baseio também todo o meu trabalho na literatura. Sou orientadora pedagógica no município de Caxias e o meu trabalho também está sempre rodeado de livros. Não eu tem sou como fugir só disso, né, P dos Flávia? livros o tempo todo. Eu faço projetos de indicação literária, eu trabalho
incentivando os professores com os livros, seleciono livros do meu próprio acervo, né, para eles. E a partir desse momento, né, que eu, com o trabalho com as crianças, eu sempre usei as histórias. Não só as histórias dos livros, também como aquelas histórias que eu me lembrava do meu avô, da minha mãe, que foram os primeiros contadores de histórias da minha vida. Aquela memória afetiva, então. Exatamente. Minha bisavó, que foram as primeiras pessoas que me contaram histórias. O meu avô não era letrado, não sabia ler. Mas, assim, o que eu sei de folclore, o que eu sei de histórias dessa terra... Aprendeu com ele. Exatamente. Que coisa bonita, né? E era lindo, assim, o meu avô me trazia essas histórias e eu ficava fascinada. Quando eu descobri que ele não sabia ler, eu fiquei mais maravilhada ainda. Porque como é que ele guardava todas aquelas histórias. E as pessoas antigas tinham essa coisa, né? De guardar tudo e passar oralmente. Isso. Era muito bonito isso. E a profissão do contador de histórias vem exatamente daí. Da daí. nossa voz e de estar trazendo não só as histórias dos livros, como também as histórias que fazem parte do nosso acervo cultural. Certo. Essas histórias que permanecem. Permanecem e vão ficar para sempre, né? E quando eu era criança, o primeiro livro que eu li foi, eu morava no quartel em Guilherme, um bairro aqui de Petrópolis, estudava na Escola Cardoso Fontes e fui fazer catequese. E a professora da catequese fez um clubinho de leitura. E pronto. Sim. E aí ela tinha a igrejinha Nossa Senhora da Ajuda e ia inaugurar o salão da igrejinha, ela disse pra gente assim, olha, eu tenho uma surpresa. E quando a gente entrou, tinha um cestinho de vime, uma bexiga, então ela fez um balão, né? Que e dentro eram os livros. E o primeiro livro que eu tive contato foi O Menino do Dedo Verde, do Maurício Druon. E era assim, pra mim, eu tinha 8 anos, a minha família é uma família muito simples, eu não tinha livros em casa, e eu fiquei maravilhada com aquele livro, eu não queria devolver. No próximo sábado... com todo mundo que gosta, né? No próximo sábado eu faltei a catequese para não devolver. Só que o desejo de compartilhar, o desejo de o outro também ler aquele livro e eu poder conversar sobre o livro. Isso é que é o bonito da literatura. E aqui, eu lembro exatamente dessa sensação de querer conversar sobre o livro. Mais tarde, quando eu li o conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, eu entendi aquele meu desejo de ficar com aquele livro para mim. Hoje em dia eu tenho várias versões desse livro. Você pensou, tem alguém que me entende, Era exatamente isso. Essa legal, vontade Flávia. de não devolver, de ficar com aquele livro só meu. Hoje em dia eu tenho vários. Onde eu encontro uma versão dele, eu tenho. E é um livro que eu também Marcou mesmo, né? Marcou. E essa é a tua motivação? Marcar também outras crianças, outras infâncias, porque aí você pega várias gerações, através não do livro físico, mas da contação da história? Marca. Porque na contação é o olho no olho. É aquele momento que a gente se comunica mesmo sem falar. Na contação de histórias, até as pausas contam algo. Isso. Os seus movimentos, o seu movimento no espaço que você tem, que é sim um palco, ainda que seja na praça, como a gente tem um projeto, né, na Praça de Correios, que eu já contei várias vezes histórias lá. E, então, todo o movimento ali, você está contando, você está levando a criança para dentro daquele conto, para dentro daquele encantamento. E o gostoso da criança é que é muito fácil. Muito fácil você consegue fazer com que ela imagine que na minha mão tem um chapéu e que esse chapéu virou um barco ou virou um trem. A criança um ainda leque, se permite, né? Sim. E seguindo essa temática da infância, que para mim não é um lugar, assim, para mim não é uma etapa a infância, para mim é um lugar, é um território que a gente pode visitar quando a gente quiser. Exato. Então, seguindo essa linha, a gente fez um projeto que é o Quintal, que a gente vai estar lançando também nessa feira, Que onde legal. temos 16 autoras, a Bem Cultural, editora, que organizou todo esse acervo de poemas. Eu e a Cris Ferreira fomos as curadoras, organizamos as autoras. Cris é maravilhosa. Isso, selecionamos os textos, fizemos pequenas oficinas com as escritoras para que elas pudessem se aproximar de uma escrita que liberasse a infância, mas que se comunicasse com a criança que vai estar lendo aqueles poemas. Certo. Então temos 16 poemas, o livro está lindo, lindo, lindo. E eu acho que vai agradar muito quem chegar lá e tiver contato com esse livro, não só as crianças, como os adultos que quiserem novamente visitar esse lugar que é a infância. Esse lugar que
às vezes a pessoa não visita nunca mais, né? Cresce, esquece que foi criança, Isso, e foi que teve aquele sonho, exatamente. que teve aquela Essa foi a brincadeira. nossa provocação com as Certo. autoras. Vamos visitar. O que te leva para esse teu lugar da infância? É um bicho? É a chuva? É o cheiro de alguma coisa? É o gosto de alguma coisa? Então, os poemas estão lindos, as ilustrações também. E esse lançamento, ele chama como esse livro? Quintal. Quintal. Isso. Também vai estar na Flip Petrópolis. Sim. A sua contação de histórias é no sábado e no domingo? Exatamente. Vamos ter contação pela manhã e no início da tarde. Certo. Nós dia teremos 4 e dia 5 então, né, Isso, Flávia? Exatamente. E teremos também o lançamento do livro no dia 5, às 13 horas. Às 13 horas. Exatamente. Então, tem aí diversão para todas as idades, para Temos. todo mundo, os adultos que querem revisitar as suas crianças e as próprias crianças que querem aprender um pouquinho das histórias que você conta, né? Exatamente. Vamos ter um sarau muito gostoso. O tema nós vamos passear pela literatura da Silvia Ortoff, onde vai ter o Léo Cunha, o Tino Freitas, que também são escritores. Certo. E vai ser um momento muito gostoso. Para criança, para adulto, para mamãe, para vovó, para todo mundo. E é uma referência aqui na nossa cidade, assim. Nossa, uma referência deliciosa. É. E para professores também, porque dificilmente um professor não passou pelos livros da Silvia. Exato. E as crianças não tiveram, né? As crianças têm oportunidade, a gente tem as políticas públicas também trazendo o livro para dentro da escola. Então são livros que as crianças também têm contato e vale a pena relembrar. Nos livros didáticos sempre tem alguma Sempre tem coisinha um trechinho, dela, sempre né? tem um trechinho dela. E assim como vai ter também em pessoa a Ana Maria Machado, que é outra referência, outra sumidade desse círculo, né? Essa eu já tive oportunidade também em feiras literárias de ter contato com ela e eu tiro o chapéu também. Não tem maravilhosa, como. né? Sim. Passa pela infância de todo mundo. Então, só reforçando, Flávia, a gente vai ter no sábado e no domingo, começando pela manhã, indo até o iniciozinho da tarde, contação de história. Exatamente, a gente vai ter pela manhã Certo. e no início da tarde teremos contação de história. Tá. E o sarau também de poesia. O sarau e o lançamento do livro vai ser no dia 5. Exatamente. Tá, então Flip Petrópolis, para quem está começando a ouvir sobre esse tema agora, já é quarta-feira, dia 1º de maio, feriado, aqui no Palácio de Cristal. A gente está com uma programação linda, como o Leandro já falou, um dos curadores aí dessa feira maravilhosa. E a Flávia, que é daqui da cidade, a gente quis trazer também uma pessoa daqui para mostrar que sim, o pessoal de Petrópolis que mora aqui ou que é petropolitano mesmo também tem seu espaço para mostrar seu trabalho. E, claro, fica a sugestão para você acompanhar não só aqueles escritores mais famosos, mais renomados, mas também conhecer um pouquinho o trabalho. Tem tanta gente aqui que faz literatura, né, Flávia? E, às vezes, falta um pouquinho desse espaço, né? Não, isso é muito importante, Sandra, porque às vezes a gente vai pensar em comprar um livro e sempre pensa nos mesmos autores. Exato. E esquece dos autores que estão... Às vezes nem são iniciantes, né? Já tem muitos livros, mas as pessoas não se debruçam, né, a procurar outros livros e oferecer outras oportunidades às crianças, aos jovens, aos adultos, às vezes até a gente mesmo, no nosso repertório, acaba procurando sempre as mesmas coisas, né? Então é uma boa chance, toda feira, festa literária, é uma boa chance de conhecer outros autores, outras formas de literatura, abrir, né? A literatura é extremamente elástica, então a gente pode ter oportunidade de conhecer a literatura de uma forma mais ampla, numa feira, no momento que a gente escuta. A gente vai ter muita gente bacana nessa feira. E diversos formatos, né? Porque tem um pouquinho de música, tem contação de história, tem contação mesas, de história, tem tanta tem coisa. romance, tem poesia, tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo isso, é que é bacana abrir espaço para todo mundo e também proporcionar essa vaga sugestão aí e ampla, né, diversificada para você que tem o seu estilo literário próprio, para conhecer outras coisas, porque às vezes é como a Flávia falou, às vezes a gente gosta muito de ler, mas se prende a só um nicho, a só um grupo de autores, e vale tanto a pena conhecer outras pessoas, outros artistas, ter contato com outras realidades, e é isso que a Flip Petrópolis veio trazer pra gente, né, Flávia? Exatamente. Então, Conto com vocês. Fica feito o convite, então, para conhecer o trabalho da Flávia, lá no sábado e no domingo, dia 4 e dia 5, e também de todos os outros artistas petropolitanos que estarão lá
para fazer sua sessão de autógrafos, mostrar seu trabalho. E a Flávia é uma delas e com certeza vale muito a pena conhecer o trabalho dela. Tenho certeza que você vai, né, Flávia? E quem quiser conhecer também seu trabalho pelas redes sociais, tem algum contato que a pessoa possa procurar, conhecer? Fala pra gente. O meu Instagram é Flávia Justen. Então foi assim que a gente se encontrou. Foi, exato. Então pode entrar em contato comigo por lá. E também não vou estar com o livro lançando, né? Então podem ir lá comprar diretamente, receber meu autógrafo. Isso, tirar vai aquela ser uma foto, delícia marcar encontrar a Flávia com lá, o vocês. arroba da Flávia. Exatamente. Vai ser um momento de compartilhar literatura e histórias, né? Ai, vai ser bom demais, gente. E entra por uma porta, sai por outra, e quem quiser que conte muitas outras, né? É verdade. Então fica registrado aí nosso convite, nossa divulgação, para que você venha conhecer, conferir, curtir um pouquinho aqui da nossa serra. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana, muito enriquecedora. Flávia, muito obrigada por ter vindo aqui nessa semana de correria pré-feira, né? Mas é muito bom receber você, assim como outros artistas da cidade, outros escritores, que, como a gente falou, às vezes precisa só de uma divulgaçãozinha para aparecer, para mostrar seu trabalho, e a gente está sempre aberta aqui para isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E você não saia daí, porque tem mais Cultura na TVC. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da nossa literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. A nossa homenageada de hoje é escritora, professora, pintora e jornalista brasileira. Autora de livros infantis, foi a primeira desse gênero a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 1. Ela foi, inclusive, eleita presidente da ABL para o biênio de 2012 e 2013. Estamos falando de Ana Maria Machado. Ana Maria Machado nasceu em Santa Teresa, Rio de Janeiro, no dia 24 de dezembro de 1941. Seu pai, Mário de Souza Martins, era jornalista e sua mãe, Dina Almeida de Souza Martins, trabalhava na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Desde criança, foi apaixonada por histórias que ouvia de seus pais e de sua avó. Quando aprendeu a ler, antes dos 5 anos de idade, tornou-se uma leitora assídua. As Reinações de Narizinho era seu livro preferido. O gosto e a prática da leitura e da escrita resultaram em sua primeira publicação aos 12 anos, o texto Arrastão, publicado na revista Folclore. Ana Maria Machado foi aluna do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e do MoMA de Nova York. Iniciou sua carreira como pintora, participou de exposições individuais e coletivas no Brasil e também no exterior. Em 1964, formou-se em Letras Neolatinas na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Fez pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ana Maria, professora e jornalista. Depois de formada, Ana Maria Machado passou a lecionar literatura brasileira e teoria da literatura na mesma universidade. Lecionou também na PUC-Rio, nos colégios Santo Inácio e Princesa Isabel e no curso Alfa de preparação para o Instituto Rio Branco. Nessa época, ela recebeu a encomenda para escrever pequenas histórias para a revista infantil Recreio. Era o começo de sua carreira de escritora. Durante a ditadura militar, Ana Maria Machado fez parte do movimento de resistência dos professores em 1969, depois do AI-5, e aí ela acabou presa. Em janeiro de 70, partiu para o exílio na Europa.
Trabalhou como jornalista na revista Elle de Paris e no Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Nesse período, Ana Maria Machado lecionou língua portuguesa na Sorbonne e defendeu sua tese de doutorado em linguística e também em semiologia. Em 1972, Ana Maria Machado retorna ao país e passa a atuar como jornalista no Correio da Manhã, no Globo e no Jornal do Brasil. Durante 7 anos, entre 73 e 80, chefiou o setor de jornalismo do Sistema Jornal do Brasil de rádio. Nessa época, continuou escrevendo regularmente para a revista Recreio. Em 1976, publicou sua tese Recado do Nome, sobre a obra de Guimarães Rosa. Ana Maria e a família. Ana Maria Machado foi casada com o médico Álvaro Machado e o casal teve 2 filhos, Rodrigo Machado e Pedro Machado. Mais tarde, casou-se com o músico Lourenço Baeta, que integrava o quarteto Boca Livre, e com ele teve uma filha, a Luísa Baeta. Ana Maria e a literatura infantil. Em 1977, Ana Maria Machado publicou seu primeiro livro infantil, Bento que Bento é o Frade, o nome da brincadeira conhecida como Boca de Forno. Nesse mesmo ano, recebeu o prêmio João de Barro com o livro História Meio ao Contrário e, com o sucesso das obras, não parou mais de escrever. Em 79, junto com Maria Eugênia Silveira, abriu a primeira livraria infantil do Brasil, a Malas Artes, que dirigiu durante 18 anos. Ana Maria e o Recomeço. Em 1980, Ana Maria Machado passa por um momento decisivo na Rádio JB. Diante de uma ordem para demitir 1/3 da redação, ela opta por sua própria demissão. Com o jornalismo devidamente abandonado, muda definitivamente de vida. Ela deixou o jornalismo e resolve dedicar-se exclusivamente a seus livros. Nessa década, ela publicou mais de 40 livros e, em 1981, recebeu o prêmio Casa de las Américas com o livro De Olho nas Penas. Em 1983, no ano de nascimento da filha Luísa, Ana Maria publica seu primeiro romance para adultos, Alice e Ulisses, muito bem recebido pela crítica. Em 88, lançou o romance político Tropical Sol da Liberdade, que retrata os anseios de uma geração que atravessou a repressão do regime militar no Brasil. Ana Maria Machado tem mais de 100 livros publicados, entre eles 9 romances, 8 ensaios e especialmente a literatura infantil e juvenil. Em 93, a escritora se tornou hors concours do Prêmio de Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ana Maria e o sucesso internacional. O reconhecimento internacional das obras de Ana Maria Machado aconteceu no ano de 2000, quando recebeu o prêmio Hans Christian Andersen, o mais importante prêmio de literatura infantil. No mesmo ano, foi agraciada com a Ordem do Mérito Cultural. Em 2001, recebeu o prêmio Machado de Assis, que a Academia Brasileira de Letras confere pelo conjunto da obra de um autor, e também a medalha Tiradentes, da Assembleia Legislativa do Rio. Ana Maria já recebeu 3 vezes o prêmio Jabuti, o mais importante da nossa literatura, e inúmeros outros prêmios, dentro e fora do país. Ana Maria e a Academia. Em 2003, Ana Maria Machado foi eleita para a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Presidiu a Academia entre 2012 e 2013, sendo a primeira escritora de livros infantis a fazer parte da ABL. Sua contribuição para a literatura nacional destaca-se pelo esforço em torná-la acessível a todos. Ana Maria, escritora. Sem dúvidas, estamos falando de uma carreira vitoriosa. São mais de 20 milhões de exemplares vendidos, publicados em 20 idiomas. Entre as obras mais importantes de Ana Maria Machado, podemos citar
Camilão, o Comilão, de 1977. Bem do Seu Tamanho, de 79. Raul da Ferrugem Azul, de 79. Bisa Bia Bisabel, de 81. Palavras, Palavrinhas e Palavrões, de 82. A Jararaca, a Perereca e a Tiririca, de 84. Menina Bonita do Laço de Fita, de 86. Cabe na Mala, de 88. Doroteia Centopeia, de 94. O Mar Nunca Transborda, de 95. De Fora da Arca, de 96. O Domador de Monstros, de 96. Audácia dessa Mulher, um romance, de 99. Um Gato no Telhado, de 99. De Carta em Carta, de 2002. Abrindo Caminhos, de 2003. Amigos Secretos, de 2004. Procura-se Lobo, 2005. A Princesa que Escolhia, 2006. E Uma História de Páscoa, de 2010. E vamos ler juntos um trechinho dessa grande dama da nossa literatura. Só se chega por acaso, pois é impossível encontrar o caminho sem se perder. Ana Maria Machado. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre essa grande escritora, uma das maiores referências em literatura infanto-juvenil do nosso país. Só lembrando que a Ana Maria Machado é uma das homenageadas da FLI Petrópolis e certamente será uma emoção imensa poder ouvir suas histórias e compartilhar com ela tantas experiências. Não deixe de conferir. E você, quem gostaria de ver por aqui? Semana que vem eu aguardo você para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E depois de toda essa conversa sobre cultura, vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos vocês que sempre gastam um pedacinho do seu tempo para mandar mensagem, para compartilhar nossos conteúdos e para nos prestigiar com sua audiência e com seu carinho. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.